nome é Cristiane e eu estou aqui para nós estarmos fazendo nessa semana mais um capítulo do livro de Mateus, capítulo 9, e é o nosso estudo bíblico dessa semana, 9, de 27 a 36. Nesse capítulo, especificamente nesse versículo 27, diz que Jesus ele tinha acabado de sair da casa de Jairo. Foi um dia muito atribulado para Jesus. Atribulado no sentido de muitas coisas aconteceram naquele dia. Ele tinha acabado de curar uma mulher com um fluxo de sangue há mais de 12 anos. Em seguida, ele foi à casa de Jairo e lá ele ressuscitou a filha de Jairo. Saindo da casa de Jairo, a multidão já começava a comentar, porque no mesmo dia foram muitos milagres que aconteceram, muitas curas e milagres. E com esse comentário que estava acontecendo, diz a palavra no capítulo 27 que 2 cegos começaram a acompanhar Jesus pelo caminho. Esses cegos, eles gritavam e pediam pela misericórdia de Deus. E eles diziam: Filho de Davi, tem compaixão de nós. E eles queriam que Jesus fizesse algo por eles. Jesus, de certa forma, se nós pensarmos, ele ignorou eles por esse caminho, porque diz que somente quando eles chegaram à casa de Pedro, a casa que Jesus estava indo, que a gente acredita que seja a casa de Pedro, que Jesus conversou com eles. E Jesus disse para eles, diziam: Senhor, tem misericórdia de nós, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Aí é importante a gente salientar 2 coisas. Uma, quando eles diziam e clamavam ao Senhor e diziam filho de Davi, eles estavam assumindo, né? Eles estavam assim declarando que eles criam que Jesus era o Messias esperado, o filho de Davi. E quando eles pediam compaixão, eles pediam para que Jesus colocasse toda essa misericórdia que Jesus estava usando nas curas, nas libertações, que Jesus usasse dessa misericórdia para com eles. Mas quando Jesus, então, conversa com eles e diz assim: vocês creem que eu posso fazer isso? E eles disseram que sim, que eles criam. Jesus, na verdade, estava ativando a fé deles. Primeiro, ignorando eles pelo caminho, de certa forma, testando a persistência deles, se realmente eles queriam, se realmente eles estavam dispostos. E quando ele pergunta sobre se eles criam que ele podia fazer isso, ele estava ativando a fé deles, dizendo para ele, fazendo com que eles declarassem a fé. Não foram em todos os milagres que Jesus fez isso. Em alguns ele simplesmente curou, em alguns ele simplesmente fez com que o milagre acontecesse. Porque Jesus, ele tinha o dom, discernimento, né? Uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, guiada por Deus, no caso de Jesus, ela tem o discernimento. Se nós olharmos cada cura que Jesus fez, em cada uma delas, ele usou de uma estratégia. E em alguns cegos, ele cuspiu no chão. Numa passagem que ele curou um cego, ele cuspiu no chão, fez um lodo, colocou nos olhos do cego. E em outro, que era o cego de nascença, que não tinha a pupila dos olhos, que não tinha os olhos. Em outra cura, ele cuspiu nos olhos do cego. Então, Jesus, ele tinha o discernimento do que ele precisava ativar na pessoa, né? E nesse caso, ele quis ativar a fé dos 2 cegos. E quando eles disseram que sim, que eles criam, ele diz a palavra que ele colocou a mão nos olhos e eles foram curados. E Jesus então disse para eles assim: olha, é importante que ninguém saiba do que aconteceu aqui. Mas eles estavam tão felizes, eles estavam tão radiantes da cura, do milagre que Jesus tinha feito na vida deles, que eles saíram contando. E por que Jesus pediu para que eles não contassem? Na verdade, Jesus temia por eles, porque se eles contassem e chegassem até os líderes das sinagogas, eles seriam expulsos da sinagoga. Então Jesus, ele tinha a preocupação de que esses homens não ficassem sem ter a comunhão, sem ter um lugar para ouvir a palavra do Senhor, ler as escrituras do Senhor. Mas eles não se importaram, eles ficaram tão felizes que eles comentaram. Diz a palavra em seguida que assim que eles saíram da presença do Senhor, trouxeram até a presença de Jesus
um mudo, mas que estava com possessão, que estava com um espírito maligno. E diz a palavra que Jesus orou, expulsou o espírito e que este mudo começou a falar. A escritura não diz, e a gente não consegue saber se essa mudez ela era proveniente dessa possessão ou não, mas o que importa é que Jesus novamente curou. Como nós dissemos, foi um dia muito cheio de maravilhas, né? Para Jesus, um dia muito atarefado, aonde ele curou uma mulher que já tinha gastado todas as suas posses e há 12 anos sofria, ressuscitou uma menina que estava morta, curou 2 cegos, fez com que eles enxergassem e também libertou um homem da possessão maligna. E o que aconteceu? Os principais, os líderes religiosos da época, eles não podiam negar. Eles não tinham como negar esses milagres. Eles não tinham como negar, falar que era mentira. Porque essas pessoas, elas eram conhecidas na cidade. Elas eram conhecidas, o cego de nascença, todas as pessoas da cidade conheciam desde que ele era bebezinho, sabiam que ele era cego. Quando esses líderes, então, religiosos, começaram a acusá-lo de fazer todas as obras com o poder de Beelzebul, com o poder de Satanás, Jesus, nessa passagem especificamente, ele não fala nada, mas em outra passagem, onde ele tinha curado um cego e tinha, na verdade, expulsado o demônio do corpo de um cego e mudo, ele diz, quando eles começaram a declarar isso, ele disse assim que um reino dividido não subsiste, que não adianta, porque se ele expulsasse Satanás pelo próprio poder de Satanás, o reino de Satanás estaria dividido e ele pereceria. Então, tudo que ele fazia através do poder de Deus, e para a honra e glória do poder de Deus. Jesus, ele sempre exaltava muito o poder do Pai, o poder do reino de Deus, e Jesus ainda declarou que se crêssemos nele, faríamos obras maiores que as dele, porque ele não fazia as obras no poder de homem, no poder de Jesus, ele fazia as suas obras pelo poder do Deus maravilhoso que ele servia, o Deus que ele tinha unidade, um Deus que ele tinha intimidade. Jesus buscava muito ao Senhor, ele estava em completa comunhão, todas as vezes ele buscava ao Senhor para que ele pudesse ter, manifestado o poder do Senhor. Essas passagens, esses versos de hoje, então exaltam e mostram quão grandes e maravilhosas foram as obras de Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que operava, o mesmo Deus que, através do poder dele, Jesus fez milagres. É o mesmo Deus que ainda opera milagres. Eu creio num Deus que ainda opera. Eu creio num Deus que ainda cura. Eu creio num Deus que ainda liberta. E eu gostaria que você cresce também nisso. Que você soubesse e tivesse como aqueles cegos foram questionados. Você crê que eu posso fazer isso? Jesus hoje pergunta para você, você crê que ele pode fazer a diferença? Você crê que ele pode fazer uma mudança nessa situação que está te atormentando, seja na saúde, seja um problema financeiro, seja um problema familiar? Você crê? O Senhor hoje pede e chama a sua fé. Então, se você responde sim a isso, o Senhor pode fazer. Se você responde talvez ou não sei, eu gostaria que você nessa noite cresce que pela minha fé, a minha fé é suficiente para orar e para que o Senhor faça algo extraordinário na sua vida hoje. Se você não crê, você creia que através da oração o Senhor pode agir. Eu gostaria agora de orar por você, gostaria que você fechasse os seus olhos e vamos receber então a unção, o poder e a bênção do Senhor nesta noite. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu clamo, Senhor, pela Tua presença, clamo pela Tua graça, Pai. Tu és um Deus de poder, Tu és um Deus que nessas passagens o Senhor mostra os vários lados, as várias faces do poder de Deus. Ele é um Deus para curar, Ele é um Deus para fazer milagres, Ele é um Deus para libertar, Pai. Em nome de Jesus, é a Ti que nós clamamos, Pai. E eu clamo por cada vida que ora comigo, que o Senhor venha
derramando sobre elas a unção necessária. Tu sabes, Senhor, o que essa vida precisa. Tu sabes, Senhor, o que essa pessoa tem buscado. E é no teu nome, Pai, que eu peço, Senhor, derrama uma unção especial ao ouvir essa oração, que teu filho seja revestido do poder, que ele seja curado, que ele seja liberto, que ele receba um milagre, Pai. Em nome de Jesus, é a ti que eu clamo, Pai. Ativa a fé desse teu filho, dessa tua filha, para que eles creiam que o Senhor não mudou. O Senhor é um Deus ainda de milagres e não importa o tempo. Assim como Jesus, nessa passagem, demorou para dar atenção, ele estava ouvindo e ele sabia que ele ia fazer, ele sabia que ele ia curar, ele sabia que ele ia dar a vitória para aqueles dois cegos. Mas houve um tempo entre o começo do clamor deles para Jesus e o momento do milagre. E eu espero, Senhor, que o Senhor fortaleça esse teu filho e tua filha para que eles não desistam, para que eles continuem clamando, para que eles continuem pedindo, porque Jesus é poderoso para fazer, Pai. Em nome de Jesus, fortalece a persistência, Pai. Não deixa, Senhor, o desânimo ficar sobre os teus filhos. Fortalece eles na fé também. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. A ti que eu clamo e creio no teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, espero que o Senhor tenha falado com você nesse estudo e que o Senhor te dê grandes vitórias. Em nome de Jesus. Um abraço, até a próxima, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.